Olá, gente querida, que a graça, a paz e a alegria sejam multiplicados em seus corações. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou estar explorando um assunto que vai mexer profundamente com o seu interior. Vamos comparar as mentalidades. A mentalidade de Esaú, a mentalidade de Jacó. Vamos falar a respeito desses dois irmãos, esses personagens bíblicos que revelam muito a respeito de nós mesmos. Vamos aprender com cada um deles e entender o que o Senhor vem revelar através dessa palavra de hoje. Se você ainda não é inscrito nesse canal, venho pedir para que você venha se inscrever. Se é a primeira vez que você está aqui, seja bem-vindo. Já aproveita para deixar o seu like e se essa palavra te abençoar, compartilha com mais pessoas para que outras também sejam abençoadas, amém? Eu tomei por base o texto que está em Gênesis 25, vou estar lendo aqui com vocês e nós vamos falar sobre a mentalidade de Esaú e a mentalidade de Jacó, os dois irmãos gêmeos que desde o ventre já se debatiam entre eles. Vamos à leitura então? Gênesis 25, 22. E aconteceu que dois filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação. Por que está me acontecendo isso? E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Então revelou-lhe o Senhor: duas nações estão representadas em teu ventre. Já desde as suas entranhas, dois povos buscam a separação e viverão como inimigos. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. O primeiro a sair era ruivo, todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por esse motivo, lhe deram o nome de Esaú. Em seguida saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, razão pelo qual foi chamado de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho, era pacato, vivia em tendas. Isaque, o pai, preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca, no entanto, preferia Jacó. Queridos, até aqui essa parte do texto nós podemos ver que desde o ventre já há uma divergência entre esses dois irmãos. Então, quando a Rebeca vai dar à luz, nós vemos que o Jacó, que ele é o segundo, ele agarra o irmão, né, no calcanhar do irmão. O próprio nome Jacó já diz isso, que é aquele que segura pelo calcanhar. Notem que isso já era uma profecia, porque o próprio Deus, quando Rebeca vai buscar o Senhor para saber o que está acontecendo no ventre dela, o próprio Senhor diz que duas nações, preste atenção, estavam no ventre de Rebeca. A profecia também diz que esses dois, eles viveriam como inimigos. Um povo seria mais forte do que o outro, porém, o mais velho, no caso Esaú, ele serviria a Jacó. Então, essa competitividade já acontecia desde o ventre. São dois tipos de mentalidades diferentes que a gente vai estar vendo aqui e, ao mesmo tempo, já é uma palavra profética. Continuando então a leitura. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou esgotado e faminto do campo e pediu-lhe: deixa-me comer desse cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Por isso, mais tarde, deram também a Esaú o nome de Edom, ou seja, vermelho. Então Jacó lhe propôs: vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Ao que Esaú replicou: eis que eu vou morrer, de que me servirá o direito da primogenitura? Jacó quis oficializar o ato.
Jura-me primeiro, portanto. Esaú lhe jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu até fartar-se, levantou e partiu. Assim desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho. Antes de dar sequência no foco para a mentalidade de Esaú, a mentalidade de Jacó, vamos falar primeiro a respeito da bênção da primogenitura. O filho mais velho, o primeiro que nascia, ele tinha direito a essas bênçãos da primogenitura, que eram as bênçãos da porção dobrada. Assim, um filho que possuía essa primogenitura, ele herdava não só os bens, as terras, as possessões do pai, mas também uma posição como líder espiritual dentro da família. Quando esse pai então viesse a falecer, era esse filho que assumia essa posição paterna, sendo responsável, de autoridade para presidir dentro dessa família. Então Esaú, quando ele desprezou, porque a palavra diz que ele desprezou o direito das bênçãos dele por um prato de lentilhas, ele abriu mão de tudo isso, de todas essas possessões e também dessa posição de líder dentro do clã familiar. E aí vem a minha primeira pergunta para você que está me ouvindo. O que você faz no momento onde você está muito cansado? O que você faz no momento onde você tem essa pressa, esse esgotamento, muitas vezes emocional, muitas vezes psicológico, a pressão do seu dia a dia, ou no momento da sua fome, que é o momento da sua necessidade? Qual é a escolha que você faz? Porque a escolha que você faz vai determinar o tipo de mentalidade que você tem. Se você tem a mentalidade de Esaú ou se você tem a mentalidade de Jacó. Eu fiz um parâmetro aqui, eu vou estar colocando aqui com vocês, com base na palavra de Deus, toda essa comparação entre esses dois tipos de mentalidades. E você faz essa análise em si mesmo. Qual é a mentalidade que eu estou seguindo? Eu estou mais para Esaú ou eu estou mais para Jacó? Primeiro ponto para a gente considerar, então, a mentalidade de Esaú e a mentalidade de Jacó. Está lá em Gênesis 25, 27, quando diz que os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso. E ele vivia, então, percorrendo os campos, ao passo que Jacó, ele cuidava do rebanho, era pacato e vivia em tendas. Então, mentalidade de Esaú é aquele que caça, usa a força do braço, vai à luta para conseguir conquistar tudo. E tudo bem você ir à luta, mas você sempre tem que ir com Deus. No caso da mentalidade de Esaú, é aquele que confia na força do próprio braço. Ele é o caçador. Eu vou, eu caço, eu como, eu vou, eu faço, eu consigo. São esses tipos de pessoas que confiam muito na força do seu braço e avançam sempre, não me esperando em Deus. Se a própria palavra diz que ele vivia percorrendo pelos campos, é uma pessoa que não consegue descansar. Ela vive percorrendo, atrás de coisas, atrás de caça, atrás de algo para satisfazer, que muitas vezes nem ela sabe o que é. Então essa é uma mentalidade de Esaú. Ao passo que Jacó, ele cuidava do rebanho, ele era pacato, vivia em tendas. Então olha o confrontamento aí, olha já a diferença. Uma pessoa que cuida é aquela que cuida daquilo que tem, sabe valorizar aquilo que tem, sabe ser grato àquilo que tem. Não era o caso de Esaú. Esaú estava sempre percorrendo, caçando, buscando algo. Enquanto Jacó era pacato, ele cuidava daquilo que ele tinha. Ele tinha aquele rebanho, então ele cuidava muito bem daquele rebanho. E ele vivia em tendas, ou seja, Jacó preservava a família. Ele vivia em tendas, ele preservava as questões da casa, a questão da família. Já o Esaú não, ele queria sair, explorar novos continentes, novos territórios, ele não era uma pessoa muito de ambiente familiar. Então a mentalidade de Esaú não consegue confiar em Deus. Na verdade, acaba confrontando a Deus, se opondo a Deus, porque não consegue
descansar e confiar para receber aquilo que Deus quer e seguir a direção de Deus. A idade de Esaú valoriza matéria, só pensa no plano material. Então, aqui são aquelas pessoas workaholics que só pensam em trabalho, são aquelas pessoas que tudo é dinheiro, né? Tudo na vida delas é dinheiro, 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 e elas não conseguem parar para viver uma mentalidade de Jacó. Veja, a mentalidade de Jacó não quer dizer que você abomina o dinheiro, que você não busca o dinheiro, não é isso. Só não é a prioridade na sua vida. A prioridade são as questões mais importantes, como ser grato a Deus, ter comunhão com Deus, ter intimidade com o Senhor, cuidar da família, cuidar daquilo que Deus dá. É uma mentalidade totalmente diferente. Outra questão a respeito da mentalidade de Esaú é que ele negocia o prazer, né? O prazer dele é totalmente negociável. Então, são pessoas imediatistas. Eu tenho fome, eu preciso comer. Nós vemos aqui que ele desprezou a bênção da primogenitura, porque ele estava concentrado na fome e na necessidade imediata dele. Ele não pensou que aquilo que ele tinha era muito mais importante. Por quê? Porque não era palpável, não era agora para esse tempo, não era para aquele momento. Então, mais uma vez, a impaciência entrando aí. Se você é uma pessoa muito impaciente, você vai ter que orar e pedir para Deus remover isso de você, para que você seja mais paciente, para que você desenvolva a mentalidade de Jacó. A mentalidade de Jacó não negocia prazeres. Jacó estava ali, sabia muito bem que o irmão tinha essa herança, se aproveitou sim daquele momento, pediu para que o irmão então atestasse, né, jurasse que aquelas bênçãos seriam dele, e Esaú, com aquele estômago roncando, aquela fome, nem pensou naquilo que ele estava fazendo. Então, a mentalidade de Esaú, ela é assim, ela nem mede as consequências daquilo que ela está fazendo, daquilo que ela está falando. Quando ela viu, ela já fez, ela já falou. São pessoas muito impulsivas, muito imediatistas. Já Jacó, ele sabia que ele não ia receber aquela bênção naquele momento, mas ele sabia que era algo muito importante. Então, por ele preservar as coisas espirituais, ele sabia também o que aquela bênção iria trazer para a geração. Então, preste atenção nas suas escolhas, nesse imediatismo. O imediatismo revela uma mentalidade de Esaú, uma mentalidade que precisa ser transformada. Ao passo que a mentalidade de Jacó é totalmente diferente, não negocia prazeres, não negocia princípios. Permanece firme naquilo que o Senhor deu, naquilo que o Senhor falou. Outra questão da mentalidade de Esaú, rebeldia. Quando ele fala assim, do que me serve esse direito dessa bênção, essa herança da primogenitura? Ele estava desprezando e ao mesmo tempo desobedecendo, né? Então são pessoas assim que confrontam a Deus, não se importam com o que Deus pensa, estão ali prontas para realmente desobedecer e acham que estão fazendo certo, são rebeldes e ponto. São aquelas pessoas assim que você tenta muitas vezes dar a luz para ela de uma palavra e ela é resistente, ela não quer ouvir, só ela que acerta e pronto, e acabou. Então isso é a rebeldia. São pessoas que não suportam serem confrontadas. No momento em que elas são confrontadas, ou elas vão negar o confronto e sair pela lateral, ou elas vão ficar com muito ódio de você, porque elas não suportam que você chame a atenção delas. Elas não suportam ser repreendidas. Ao passo que a mentalidade de Jacó já não. Ela aceita a repreensão, aceita o que vem do eterno, busca esperar mesmo não concordando. Às vezes está passando por uma dificuldade, uma situação difícil, mas permanece naquela situação, não sai até ouvir a voz do Senhor. Agora você pode sair daqui. Ela permanece até o fim, enquanto ela não tem convicção, certeza de que é a voz do Senhor que direcionou ela para algum lugar, ela não vai. Outra questão a respeito da mentalidade de Esaú, são pessoas com desequilíbrio emocional. Nós podemos ver pela fala dele, né, bem dramática. Estou a ponto de morrer,
Do que me servirá o direito da primogenitura? Então elas colocam um drama em cima daquilo, da necessidade. Eu tô sofrendo. Tá doendo, né? Elas querem sempre ter razão e elas exageram na dor. São pessoas muito voltadas para sua dor. Aquelas que dizem para você, você não tá vendo o quanto eu tô sofrendo? Você não tá vendo o que eu tô passando? Né? Muitas vezes fazem muitos dramas. Enquanto que a mentalidade de Jacó é pacata e tranquila. Só observa, fala o mínimo possível, né? Busca, diante dos momentos de pressão, de necessidade, exercer a calma, manter a mente tranquila para tomar as melhores decisões. Uma pessoa que tem governo, autogoverno, ela sabe governar as próprias emoções. Tá doendo sim, tô sofrendo sim, tô passando por esse vale sim, as coisas estão difíceis sim, mas ainda assim eu não vou sair correndo, falando qualquer coisa, fazendo qualquer coisa. Eu vou aguardar, eu vou esperar. Outra questão a respeito da mentalidade de Esav está lá no versículo de Gênesis 23, quando o Senhor já profetiza, né, ainda no ventre, que eles seriam inimigos, mas a palavra diz que um povo seria mais forte do que o outro. Esse povo mais forte seria o povo de Esav, né, os edomitas, o povo que usa a força do braço. Então, a mentalidade de Esaú vive da força da terra, né? São pessoas que vivem pela espada. Bateu, levou. Toma lá, dá cá, sabe? São pessoas assim que vivem na reatividade. Ficam reagindo a tudo que fazem para ela. Nutrem sentimento de vingança, nutrem ódio, alimentam ódio, rancor no coração, não conseguem liberar o perdão, entende? Então, essa é a mentalidade de Esav. Ao passo que Jacó não. Quem tem a mentalidade de Jacó é dependente de Deus, então não confia na força do próprio braço. Quando essas pessoas são ofendidas, quando essas pessoas são machucadas, elas não vão buscar uma vingança, elas não vão buscar reagir àquilo que estão fazendo para ela. Normalmente, quem tem a mentalidade de Jacó vai silenciar, vai buscar o perdão através da oração, mas não vai fazer esse tipo de... não vai agir com reatividade. Mentalidade de Esaú, mentalidade da Babilônia, é muito mentalidade do mundo. Mentalidade de Jacó, mentalidade de Israel. Vive de acordo com a mentalidade do reino. Busca, em primeiro lugar, o reino. A mentalidade da Babilônia, queridos, é a mentalidade de Roma, o pensamento de Roma. São corações aprisionados num sistema falso do mundo. Um governo de esquerda, pessoas que apoiam aborto, que aceitam o errado como se fosse certo, que buscam fazer as próprias regras, aquela história meu corpo, minhas regras. É esse tipo de mentalidade, essa mentalidade de Esav, de Esaú. A mentalidade de Israel é aquele amor, aquela entrega a Deus, aquela obediência, aquela comunhão, o desejo de realmente estabelecer as bases dentro da família, de preservar aquilo que é importante. São pessoas que se preocupam em construir legado para a sua geração futura. São pessoas que buscam estar fora dessas ideologias do mundo. São pessoas que estão buscando realmente esse retorno para casa. Israel significa esse retorno para casa. É o retorno para as origens, para o seu DNA original em Cristo. A mentalidade de Israel é o seu DNA em Cristo, só seu DNA original, sua identidade em Cristo. O inimigo das nossas almas, Satanás, ele está todo o tempo, todos os dias, incansavelmente, tentando roubar o quê? A identidade de Israel. Tentando fazer com que você se distraia, se ocupe com as coisas desse mundo, para que a sua visão, sua mente, tudo seja comprometido de acordo com as regras desse mundo, com os enganos desse mundo, com os prazeres desse mundo. De forma que você vai começar a desprezar aquilo que é importante.
Então você vai ser aquela pessoa que vai estar com pressa. Às vezes você tá ali para ouvir uma palavra, mas você tá olhando para o relógio porque você quer ir embora, seu pensamento tá fora. Você vai ter um momento de comunhão com Deus para orar, mas você fica se distraindo com o seu celular. Você tá preocupado muitas vezes o que as pessoas pensam a seu respeito e vai se portar de maneira a favorecer as pessoas, agradar as pessoas e não a Deus. Então, é preciso estar ligado. O inimigo ele vai colocar pessoas no seu caminho, ele vai colocar distrações no seu caminho, tudo para roubar você da sua verdadeira identidade, do foco de quem realmente você é em Cristo, a sua identidade celestial. Queridos, essa luta, Esaú versus Jacó, esse confronto, ele acontece dentro da gente. É a carne brigando com o espírito o tempo todo. É o Esaú brigando com Jacó o tempo todo. E são as nossas escolhas que vão dizer que tipo de mentalidade que a gente está seguindo. Aquela história dos dois lobos, né? Existem dois lobos dentro da gente. Qual vai vencer? Aquele que a gente mais alimenta. Eu posso alimentar muito mais a minha carne, os prazeres desse mundo e de repente estar alimentando o lobo de Esaú. Ou eu posso de repente estar buscando as coisas do eterno, buscando a vontade do Senhor, permanecendo, né, na presença dele, buscando mais dele e de repente estar alimentando o lobo de Jacó. Tudo é uma questão de escolha, tudo é uma questão de mentalidade. Eu vou ficando por aqui, abençoando você, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Um beijo grande, fiquem com Deus e até mais.